Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você possa ficar até ao fim desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para a sua vida e para o seu coração. Tá? Nós vamos caminhar em um texto bíblico e tirar dali algumas lições espirituais para a nossa vida. Vamos lá? Vamos tratar do seguinte assunto a partir de agora: a lâmpada de Deus. Isso mesmo, a lâmpada de Deus. E a história que vamos contar para iniciar esse diálogo é o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, coisa boa servir a Deus, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Mas o que aconteceu? Sucedeu naquele dia que, estando Eli já deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, que ele não podia mais ver nada. E estando também Samuel já deitado, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 13. Olha só, vamos à nossa reflexão. A nação de Israel mais uma vez entra em uma crise espiritual. Quem é o seu líder? O seu líder espiritual é o sacerdote Eli, que já estava velho e com a visão escurecendo. Os seus dois filhos, Ofni e Finéias, eram rebeldes e anarquistas. Eles não levavam as coisas de Deus a sério. Muito grave a postura desses dois jovens. Eram, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. A situação era grave demais. Eli, como pai e como sacerdote, até os repreendia, porém não conseguia manter o que a gente chama de ordem. Demorou demais para agir com relação aos seus filhos. E como consequência disso, não poderia vir outra coisa. Veio a ira de Deus sobre si. Naquela época, raramente se ouvia a palavra de Deus pelo ministério profético, e as visões, infelizmente, já não mais existiam. Até que Deus, que não dorme, levantou um profeta e repreendeu a Eli. Ele anunciou um novo sacerdote que haveria de substituí-lo. Então, Sidney, o que fazer lendo esse texto para manter a lâmpada de Deus acesa? Olha, vamos primeiro analisar algumas questões com relação ao altar. O fogo não poderia se apagar sobre o altar, nem a lâmpada poderia se apagar dentro da casa de Deus. Eram duas coisas que o sacerdote deveria ter o seu devido cuidado. Parece coisas simples, mas eram coisas que eles deveriam observar na íntegra para manter acesa o fogo sobre o altar e a lâmpada do candelabro acesa dentro da tenda durante todo o dia para a ministração. Deus havia exigido essa postura do sacerdócio. Hoje a nova aliança fala do altar, que representa a nossa vida de comunhão com Deus. E a lâmpada representa o que, seja? A lâmpada representa o Espírito Santo. E a casa de Deus, isso é muito glorioso. Somos nós, templos e morada do Espírito Santo. Paulo bem falou isso à igreja de Coríntios. Portanto, precisamos, grave bem isso, ter o devido cuidado para manter a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós, para que a glória de Deus nunca se aparte da nossa vida. Você também vai precisar fazer outra coisa. O que, sim? Buscar a Deus através da oração. Como está a sua vida de oração? Na época do sacerdote, para manter o altar aceso, era preciso colocar constantemente a lenha. Ou seja, o fogo ia queimando, tirando-se a cinza e colocando lenha nova. Hoje, esse altar representa a nossa vida de comunhão com Deus. E a lenha? A lenha representa a oração. Para manter o acesso, é preciso viver uma vida constante de oração. Tem crente? Tem crente que está com a lâmpada quase apagando. Já viu a lâmpada quando começa a apagar, ela começa a dar aquelas piscadas? Outros perderam, infelizmente, o brilho do Espírito Santo. E a lâmpada de Deus já se apagou em sua vida. Isso é um triste fato. Agora, você também vai procurar
alimentar-se com a palavra de Deus. Quem tem sede e fome pela palavra de Deus, procura se alimentar-se da mesma, vai manter a sua vida espiritual sadia e terá a lâmpada de Deus sempre, sempre acesa em sua vida. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi para mim o gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Palavras essas lindas ditas pelo profeta Jeremias. Para nossa tristeza, infelizmente, hoje há muitos estão desprezando a palavra de Deus. Eles estão criando essas invenções e buscando esses movimentos, infelizmente, inventados por homens, para satisfazer o seu próprio desejo. Fuja disso o mais rápido possível. Mas é preciso que a gente faça o quê? Que nós nos alimentamos com a palavra de Deus. A Bíblia o chama de o leite racional, não falsificado, para que por ele cresçamos na graça e no conhecimento, para manter a chama do Espírito Santo acesa. Você também vai precisar fazer o quê? Analisando, comparando com o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia necessidade de manter o candelabro sempre aceso. O candelabro era uma espécie de lâmpada que continha aquelas 7 hastes. Já deve ter visto alguma foto do candelabro, aquelas 7 hastes que deveriam ser abastecidas com azeite de oliva para que ficassem sempre acesa. A lâmpada dourada localizava-se no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, e era preenchida com azeite de oliva e acesa ao pôr do sol. A lâmpada queimava até o cair da noite, até o amanhecer, estando também Samuel já deitado. Olha o que a Bíblia nos diz. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Foi nesse momento em que Deus chamou o jovem Samuel. O azeite que mantinha o candelabro aceso representa o Espírito Santo. Era necessário manter o canal do candelabro sempre limpo para não impedir a passagem do azeite. Na nova aliança, como funciona? Também temos a obrigação de manter a nossa vida íntegra diante de Deus, seja uma vida inteira. Deus não quer parte da sua vida, quer toda a sua vida, para que o Espírito Santo continue habitando e operando em nós. Coisa gloriosa. É necessário que todos os crentes mantenham a chama do Espírito Santo acesa. A palavra de Deus nos recomenda dizendo: não apagueis o Espírito. E também a Bíblia nos orienta: não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe e até uma próxima.